irmãos e irmãs em Cristo, estamos juntos essa manhã para buscarmos as lições que possam nos fazer mais felizes. Convido a todos vocês para orarmos juntos a lição, a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações, e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Nós escolhemos como tema Maria. No programa passado nós falamos sobre Jesus, abordando a ligação do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos com Cristo. E hoje nós vamos tratar sobre Maria, também sob o ponto de vista da doutrina espírita. Quando nós olhamos para o Evangelho, a participação de Maria é pequena, é quase nula. Mas os Espíritos, no seu esforço de comunicação conosco, trazem obras onde eles mostram para nós, através de suas pesquisas históricas, a participação fundamental da Maria nessa orquestração da iluminação do mundo, da vinda do Cristo à Terra. Nos Evangelhos, nós percebemos a disposição da serva fiel, em que ela aceita, quando questionada, quando colocada de frente do anjo que lhe anuncia que ela traria ao mundo a luz, que ela não tinha condições de fazer aquilo, quem era ela para poder assumir tal tarefa, que ela reconhecia a importância, a necessidade que a humanidade tinha, mas se coloca à disposição e enfrenta todas as dificuldades. No seu comportamento de mãe, quando acompanhando Jesus, vê o seu zelo para com os pobres, o seu zelo para com os andarilhos, em que muitas vezes, em criança ainda, as pessoas depois chegavam próximas dela e diziam da bondade daquele menino que tinha cuidado delas, que tinha tratado-as com tanto carinho. Várias vezes Jesus leva para comer em casa, para almoçar em casa, pessoas que não tinham o que comer na rua, em pequenino. Maria já antevia as perseguições que viriam, já antevia que aquela bondade, no meio de uma sociedade como aquela que eles viviam, só poderia trazer problemas para ele. Mas mesmo assim continuava firme. Nós vamos ver outra intervenção de Maria, quando, lá no começo do Evangelho, quando Jesus ainda não havia começado as suas pregações, numa festa, Maria procura o Cristo e lhe diz que os anfitriões não tinham mais vinho. Não, é o equivalente a falar para nós hoje que acabou a cerveja numa festa. Acabou. E então Jesus, demonstrando uma obediência de filho, atende ao seu apelo, atende a seu pedido, mesmo não tendo ainda chegado a hora de se revelar ao mundo. É então que a Maria ordena, ela pede para que o dono da casa coloque à disposição de Jesus tudo o que ele pedisse. Jesus transforma a água em vinho nessa ocasião. Isso nos mostra, de uma maneira muito clara, que Maria já sabia dos poderes de Jesus, já conhecia a sua capacidade, já sabia que ele era capaz de fazer aquela transformação, aquela multiplicação de pães que nós vamos ver e peixes, que alimenta uma multidão na história do Evangelho. Maria já conhecia, porque se ela não conhecesse, como é que ela pediria para Jesus intervir numa situação tão natural, tão simples como acabar a bebida de uma festa? Então Maria conhecia Jesus, sim, conhecia toda a sua capacidade, já tinha visto ele realizar esses feitos em pequeno, enquanto ele era criança, antes da sua grande missão. Mas os Espíritos nos contam mais, porque ao pé da cruz nós vamos ver no Evangelho que Maria lá estava, quando Jesus diz para ela: Mãe, eis aí o teu filho, e diz para o João que estava ao lado dela: João, eis aí a tua mãe. Nós vamos encontrar os Espíritos contando para nós que Maria, depois do desencarne do Cristo, depois da ressurreição de Jesus, vai morar com João em Éfeso, e na sua choupana humilde, na sua cabaninha humilde, todos os pobres sempre eram bem-vindos. Leprosos, doentes, pessoas famintas, mães preocupadas com seus filhos, mães com problemas com seus esposos, com problemas de bebida, porque naquela época também tinha bebida, tinha problema de bebida, gente, e isso não é moderno. Os vícios não são
uma modernidade, eles existem desde aquele tempo. Maria sempre amparava, sempre atendia a todos os que a procuravam, de tal maneira que logo, logo, as pessoas começaram a chamá-la de Mãe Santíssima. Começaram a tratá-la carinhosamente assim. Tanto era o amor que ela derramava, tanto era o carinho que ela tinha para com todos aqueles que a procuravam, que a tratava a todos como filho, que ela recebeu esse apelido carinhoso de Mãe Santíssima. Mas Maria não se limita a essas histórias em vida. No plano espiritual, nós sabemos, através da médium Ivone do Amaral Pereira, que psicografou uma obra chamada Memória de um Suicida, nós sabemos que a Maria, ela cuida, no plano espiritual ainda, de todos nós, como mãe amantíssima de todos nós, como mãe santíssima de todos nós. Ela cuida, ela zela, ela cria instituições, fundam-se instituições no plano espiritual, orientadas por ela para socorrer os mais carentes, os mais necessitados. E dentre esses mais carentes, desses mais necessitados, porque o sofrimento é muito intenso, estão os suicidas. Instituições de socorro a suicidas são abençoadas, são amparadas, são inspiradas, são mantidas, são coordenadas pelo seu Espírito amantíssimo, que derrama sobre todos eles suas bênçãos para recuperá-los, para trazê-los de volta a Deus, à crença. Isso ela não faz somente com eles, ela faz também em outras instituições que se fundam por aí para a caridade, para o amparo aos pequeninos, para o amparo à reencarnação. O trabalho dos espíritos no plano espiritual, ele é fantástico, ele não cessa nunca. Às vezes a gente pensa naquela coisa de morreu e viveu felizes para sempre. Não existe. Há uma continuidade, há um desafio de aprendizado, há uma evolução contínua, há descobertas, há vida em abundância. E a Maria, ela é uma dessas trabalhadoras incansáveis, disposta a todo instante em socorrer aqueles que se lhe dirigem em oração, em prece. Nós sabemos, através de uma história nesse livro que nós citamos anteriormente, que um pai que se suicidara, vendo a situação que a filha ficou na terra, vendo o sofrimento que a ação errada dele provocara na sua família, arrependido, pede socorro a ela e ora continuamente, não o tempo inteiro, ora vários dias seguidos, ora pedindo mesmo, de coração, rogando à Mãe Santíssima que amparasse seus filhos, que ele era um pecador, ele não merecia nada, mas que ela tivesse dó dos seus filhos, porque ele como pai agora via o grande mal que havia feito. E logo, logo veio uma carta escrita em caracteres de ouro, dourados, comandando sua legião de servidores para que todos os esforços fossem feitos para auxiliar a filha daquele ser. Para auxiliar não só a filha, mas os outros filhos, para auxiliá-lo também, para que ele pudesse voltar como pai redimido ao convívio de seus entes queridos. Então o amor da nossa Mãe, Maria Santíssima, se estende sobre todos nós, hoje e sempre. O nosso programa chega mais uma vez ao final. Fica aqui a nossa homenagem a esse Espírito luminoso, grandioso, que viabilizou a manifestação da luz, Jesus, para nós há 2000 anos. Que a paz dela, que a paz dele esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Tenham uma excelente semana.